Bom dia, terceirão. Vamos fazer o capítulo 8 e 9 da apostila, tá bom? Os antepenúltimos capítulos aí, tá bom? Capítulo 8, ele fala sobre a população brasileira, tá? Então, a principal característica da demografia, o que é demografia? Análise e estudo da população. Então, nós temos que analisar o quê? A pirâmide etária. A pirâmide etária, ela é a base de estudos do IBGE e é a base de estudos da demografia no mundo, tá? Então, como é que analisa a pirâmide etária? Acho que vocês já sabem, eu já ensinei isso para vocês. A base é onde você tem os nascimentos, as pessoas jovens. O corpo são as pessoas que estão em idade de trabalho. E o cume é as pessoas idosas, tá? Então, nós temos aqui, de um lado, homem, do outro, mulher. Base, corpo e cume. A partir desses dados, as políticas públicas são desenvolvidas, tá? Então nós temos aí a base de 0 a 18 anos, né? Tem de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 18. Então nós temos aí a base. Então, quando um país tem uma base muito larga, quer dizer que eu preciso investir em quê? Em educação, né? Que é a população que está na idade de estudar. Se o corpo desse país é muito largo, eu preciso investir em quê? Em postos de trabalho, porque são as pessoas que estão na idade de trabalhar, dos 18 aos 60 anos. E se o cume dessa pirâmide é muito largo, eu preciso investir em quê? Em saúde, que são as pessoas da terceira idade. Tá? Então a pirâmide etária, que analisa o país, é a base de dados para as políticas públicas, tá bom? Óbvio. São vários dados que são utilizados na pirâmide etária, mas quais são os principais, fundamentais? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? Que todo mundo que nasce, todo mundo que morre, subtrai para ver o índice, né? E a evolução do índice. Sobre outros índices brasileiros, sobre outros índices da relação que a política, a sociedade e a economia têm. Então a primeira coisa, a economia brasileira é ótima, ela está entre as 10 melhores do mundo, na frente de muito país desenvolvido. Porém a sociedade não tem acesso a essa distribuição de renda. É só uma elite que consegue os lucros disso. Ou seja, falta distribuição de renda no Brasil. E quem é que está no meio aqui? Óbvio, os políticos, né? Então os políticos que não fazem essa distribuição e essa ligação entre a economia e a sociedade brasileira. Por isso o Brasil ocupa apenas a posição 79 de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? A que mede a qualidade de vida das pessoas, tá bom? É 0,744. E a densidade demográfica do Brasil, todo mundo sabe, quanto mais próximo do litoral brasileiro, mais gente morando. Quanto mais ao interior, menos gente morando, exceto nas capitais, né? Então você tem lá Manaus, você tem Manaus e as cidades vizinhas, tem uma densidade demográfica razoável. Pará, Belém do Pará e por aí vai. Aí, tirando as exceções que são as capitais, a densidade demográfica do Brasil se encontra no litoral, tá? Esse é o capítulo 8, bem fácil, os princípios da demografia. O capítulo 9 e 10 falam sobre blocos econômicos. Como são dois capítulos sobre a mesma coisa, eu juntei os capítulos para não ficar muita coisa, tá bom? Então, o que é um bloco econômico? Um bloco econômico é quando um conjunto de países entra num acordo, se reúne e forma um tratado que vai estimular as empresas dos seus países. Vamos supor, Brasil e Argentina, vamos fazer um bloco econômico. As empresas do Brasil vão comercializar na Argentina sem impostos. E as empresas da Argentina vão comercializar no Brasil sem impostos. Então vai favorecer os dois países. Então um acordo econômico, um bloco econômico, é quando um conjunto de países organiza um acordo para estimular e fortalecer a sua economia, tá? Esses blocos econômicos, eles podem ter várias ramificações, ou seja, várias caracterizações. Pode ser apenas uma zona de preferência tarifária, ou seja, preferencialmente o produto daquele país pode entrar no meu um pouco com menos impostos, mais barato. Pode ser uma zona de livre comércio, ou seja, os seus produtos, os meus, a gente pode comercializar aqui e vamos fortalecer. Pode ser uma união aduaneira, tá? Então quando você tem uma união
das economias, das empresas, um fortalecimento mútuo, um mercado comum, ou seja, está liberado, não tem impostos, não tem fronteira, pode comercializar, sei lá, a Dolly brasileira na Argentina e a carne argentina no Brasil sem imposto nenhum. Tá? E a União Econômica, que o único exemplo é a União Europeia, que quando você tem a total junção política, econômica, social de um bloco econômico. Tá? Então vamos começar o capítulo 9 pelos blocos mais desenvolvidos. O exemplo de bloco econômico é a União Europeia. Tá? Por quê? Tem um parlamento único, uma política econômica única, a mesma moeda que é o euro, então a União Europeia é o modelo a ser seguido de bloco econômico. Tá? Quais os outros blocos econômicos pelo planeta? Tá? Os outros blocos eles apontam diferentes objetivos e lucro de algum país sobre o outro. A União Europeia é o bloco modelo porque tem lucro para todos os países, né? É algo que é vantajoso para a maior parte dos seus participantes. NAFTA é o bloco econômico da América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá. Os Estados Unidos é a potência, explora a mão de obra do México, que é barata, e o trabalhador mexicano ganha menos que o trabalhador americano, e o Canadá ajuda com mão de obra tecnológica e com recursos minerais, tá? Então nós temos aí toda a América do Norte trabalhando para a grana, para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, tá? O CAN, que é a Comunidade Andina, são países que tentam se fortalecer aqui na América do Sul, né? Equador, Peru, Colômbia. O nosso Mercosul, né? O Mercado Unido do Sul, que tem o Brasil e a Argentina disputando a hegemonia da região, né? O Brasil tem a economia mais desenvolvida, então por isso a Argentina não propõe uma abertura total ao comércio, tem restrições econômicas em relação. Então no Mercosul tem essa briga Brasil-Argentina. SADC é o bloco econômico africano e tem objetivos diferentes. É combater a AIDS, a desigualdade social, né? Os problemas do continente africano, como vocês sabem, são diferentes dos problemas dos outros blocos, tá? E a APEC são os países da Ásia, né? O bloco econômico dos países da Ásia. Então você tem o Japão, você tem a Rússia e os Estados Unidos e vários outros países aqui do Pacífico. É o Acordo Econômico do Pacífico. Então, você tem um acordo de todos esses países aqui do Oceano Pacífico, tá? Na verdade, é um bloco que os Estados Unidos tenta ganhar dinheiro na Ásia, ou estabelecer relações econômicas favoráveis na Ásia, tá? Então aí, faltam só 2 capítulos para a próxima semana sobre os blocos econômicos. As dúvidas lá no plantão de dúvidas, tá bom? Tchau!